Boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao podcast Ortowine. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Hoje estamos aqui com um convidado especial, Gilson Vendrame, um atleta equestre multicampeão, professor, treinador, focado hoje na modalidade de rédeas. Sensacional, cavalos espetaculares. A gente vai assistir alguns vídeos aqui de competições. Um negócio muito diferente que eu, confesso, não conhecia, mas achei espetacular. Então aqui, mais uma noite juntos, eu, Lucão. Vamos falar também, Zé, né? Vamos falar um pouquinho de medicina também, tratamentos que a gente faz na parte equestre, o auxílio dos cavalos no tratamento de alguns pacientes que necessitam também. Então vai ser uma noite bem legal, com bastante novidade. Vou aprender bastante mais uma vez. Obrigado, viu, Vendrame, pela tua presença. Pô, muito grato aí por você estar com a gente aqui. Mais pelo convite aí. Obrigado, doutor. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Nós que estamos felizes, Vendrame. Você é um cara, um grande amigo aí, 10 anos que eu te conheço. Um exemplo para nós, um atleta que vive aí junto com os cavalos, quer dizer, isso para nós não tem preço. A gente sabe o quanto que faz bem para a saúde física e mental. Até nós vivemos aqui em São Paulo essa loucura, então é a hora de esfriar a cabeça, é a hora de ficar com a família junto e com grandes amigos como você, que é um grande treinador aí, nos deixa muito feliz em estar aqui. Bem-vindo e vamos embora, vamos tocar esse bate-papo aqui que vai ser uma farra. Vamos lá, doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, como você falou aí, o cavalo só traz benefícios, né, pra gente. Ele cura, ele é saúde, né? Então quem quiser, vamos pra lá, vamos falar de cavalo hoje, estamos aqui e vamos ficar algumas horas falando sobre cavalo, né? É isso. Essa é a diversão. É isso aí, muito bom. E vamos falar sobre explicar também o que é essa modalidade de rédeas, o quanto ela pode ajudar outras modalidades, o quanto ela pode desenvolver as pessoas também, né? Essa relação do cavalo com as pessoas é fundamental e você tem aí algum tempo já ensinando e domando cavalo e donos de cavalo. Ajudando todo mundo a se desenvolver. São horas nas estradas, são horas. Um pouquinho de competição já, né, Vendrame? É isso aí. Muito bom. Vendrame, vamos começar lá de baixo, vamos começar entendendo a tua história, cara, da onde você veio, como é que apareceu o cavalo na tua vida, da tua família, como é que foi lá atrás? Conta pra gente. Doutor, eu fui abençoado, eu nasci numa fazenda e sou muito feliz por tudo isso daí, porque assim, na verdade eu fui escolhido, né? E numa família ali de 5 homens e uma mulher, nascemos ali, fomos criados numa fazenda e do lado de um retiro. Retiro, para quem não sabe, é aonde você tira leite, tem as vacas, né? E meu pai, ele cuidava de fazenda, ele era capataz e também tirava leite ali, como todos os peões. Então, assim, para mim foi muito bom, sou muito feliz e muito grato por ter nascido e sido criado naquele ambiente. E aonde me trouxe a verdadeira paixão pelos cavalos. E ali eu fui vendo coisas, a gente admirava os peões que na época, né, laçava, pialava boi, pialava animal para montar na fazenda, saía montado. Era toda uma, vamos falar, né, entre aspas, uma selvageria, né? Sim. Para hoje, né? Mas para a época era o que existia. Era a forma que eles aprenderam, era o que eles passavam, era o que a gente aprendia olhando todos os dias. E hoje nós estamos vendo que existem outras formas de se mexer com o animal, a evolução, né? Então eu peguei todas as fases e eu sou muito feliz por tudo isso. Nossa, que bacana, você viu? Começou lá atrás de uma maneira mais rústica e vai aprimorando, vai crescendo em cima das modalidades. E como é que de todas as modalidades equestres que a gente sabe que tem salto, tem tambor, tem baliza, como é que começou a tua vida? Qual foi a primeira modalidade esportiva? Porque a gente sabe que as modalidades equestres são esportes, né? Então você tem lá o salto, a dressagem, o adestramento, a rédeas. Qual foi a primeira que apareceu na tua vida? Como é que começou isso? Qual a primeira modalidade que aparece numa fazenda? É o laço, né? Exato. A doma e o laço. Uma tem que andar junto da outra. Por quê? Porque você tem que domar um cavalo e a outra você tem que laçar um boi. Você tem que fazer as coisas ali. Então, a primeira coisa que eu busquei foi laçar. Eu queria laçar. Então, eu era uma corda na mão, eu ia aprendendo a laçar, ia fazendo as coisas ali, sabe? E isso com 7, 8 anos de idade. Era uma corda na mão o dia inteiro, tentando laçar, tentando fazer alguma coisa. E eu comecei a aprender a fazer isso daí.
e buscando, né? A gente, na época, como era fazenda, eram as melhores formas. Com 9 anos de idade, eu tive a oportunidade de morar numa fazenda que tinha um aras dividido na Boa Esperança, do lado de Presidente Prudente, onde o Testa começou a treinar, fazer as coisas pela quantidade de bezerros que a gente tinha, pela pista que tinha no aras. E ele começou a fazer uns treinos. E foi o meu primeiro contato assim com um laço moderno. Com o esporte, laço. Não só laçar no pasto o bezerro. Laçar... É uma coisa amadora, uma coisa mais já... Pensando numa coisa mais profissional. Exatamente, assim, mais... pensando numa coisa mais profissional. Porque quando o cara se apresentava, era o Lucinei Nunes Nogueira, ele se apresentava de uma forma muito diferente. Ele foi uma criança que foi criado também em fazenda, porém ele teve a sorte do pessoal do Rancho Cordemilha contratar uns americanos, aonde ele teve a convivência com esses caras e ele se sobressaiu perante todos, né, a todo mundo. E assim, ele foi o cara do Brasil, foi um dos maiores cowboys assim que eu conheci, o cara era fera. E ali o cara tinha uma doma boa, pra época era muito boa. Eu acho que até hoje ela seria moderna. E o laço dele era diferenciado de todo mundo e ele conseguiu prosperar e passar isso para muita gente. Então, você vê a importância também, ó. Vem de uma parte bem mais rústica e encontra um professor, alguém que ensine. Não importa qual era a formação do Testa, era a vontade de ensinar e de passar o que sabe para aprimorar o próximo. Isso faz parte do desenvolvimento até do ser humano, né? Exatamente. Você ensinar o próximo é uma coisa fantástica. E um professor bom, né? Que desperta em você o interesse de continuar aquilo, né? E você vê a admiração do Vendrame, hoje um cara super consagrado, ao Testa lá de trás, né? Quer dizer, a admiração que fica por uma vida. Isso é fantástico. Isso aí. O filho dele hoje foi o nosso campeão mundial, né? Bicampeão mundial. É um dos maiores laçadores do mundo hoje, se não o maior. É o maior laçador do mundo hoje. Ele não tem assim, concorrente, né? Não tem concorrente. Ele é o maior laçador do mundo. É o filho dele, é o cara que ele ensinou. Mora hoje fora do Brasil, fora né? do Brasil, mora nos Estados Unidos, sabe? Tá brilhando lá. Tá brilhando e qualquer lugar que ele for, ele vai brilhar. E ele tá apenas começando a carreira dele, se eu bem o conheço. É o primeiro passinho. É o primeiro passo dele, dele. O cara é fera, ele é diferenciado. Mas o pai dele era diferenciado, eu tive a sorte de conviver com ele, porque assim, ele conseguiu passar muitas coisas, não só no dia a dia, não só no treinamento, mas como conduta, como pessoa, sabe, como humano. O cara era diferente como pessoa, ele era. Então isso, e eu tinha nessa época dos 9 aos 16 anos, essa convivência próximo, né? Então acabou que eu peguei muita coisa dele, assim, e a grande imagem que eu lembro lá atrás é dessa figura. Bom, né? Você grava a imagem. Isso, né? E não basta só o cara ensinar, o cara tem que ser competente e a ideia é conquistar a pessoa para que perpetue aquilo, né? Você Exatamente. Continuar aquilo como se fosse um legado, né? Te deixa um legado, deixa pro filho, deixou para você. Exatamente. São pessoas dessas que marcam, né, a vida das pessoas, né? Isso foi no laço quando, assim, aí chegou um determinado ponto, quando eu cheguei ali aos 16 anos, eu tava laçando e eu senti que eu precisava de algo a mais, porque eu tinha um tio que ele falava muito pra mim, a gente tratava ele de tio, porque ele fez uma recria. Ele me pegou, um cara muito instruído, trabalhou com os grandes publicitários aí, e ele falava, ó, a vida não é um laço na mão, um cavalo e uma corda na mão. Você precisa buscar mais coisas, você precisa aprender mais, porque quando você chegar... O laço ele depende muito do físico da pessoa, ele depende muito... Quando você chegar nos 35, 40 anos, que é a idade que o Testa tá hoje, que é o seu professor, você já está competindo com ele. Então você precisa de algo a mais. E aí aquilo, eu falava assim, nunca vou parar de laçar. Mas eu sabia que eu precisava melhorar os meus cavalos. Eu sabia que precisava buscar algo a mais. E aí ele falava, tem que ser nas rédeas, vai buscar. Rédeas e Western Pleasure. E aí eu comecei a procurar. Tudo quanto era artigo. Na época tinha pouco, isso era em inglês, a gente não sabia ler inglês. Então você ia deduzindo ali na figura o que você via, tentando fazer alguns exercícios, até aparecer o primeiro curso. Eu fui fazer um curso com o Totti,
que era o Totti era o criador das Selas Delfos, que a Sela Delfos era um modelo americano, era a melhor sela que nós tínhamos no Brasil. O cara era um artesão, assim, ele fazia tudo à mão, era um negócio absurdo. Era o que nós tínhamos de melhor e a sela mais cara da época. E esse cara começou a dar aula para mim, sabe? E eu comecei a aprender com ele. Então, assim, e depois disso vieram outros caras, e o Jango também, eu fiz algumas aulas com ele no começo, tive um aprendizado. E aí quando o Doug veio no Brasil, a primeira vez eu quis fazer esse curso, foi o divisor de águas. Então, vamos explicar quem é o Doug, né? Quem é o Doug Milholland? O Doug Milholland, ele é um americano, né? Isso. Na época era o melhor do mundo, né? Na época ele era o melhor do mundo, ele tinha ganho o Porto Futuro em 92. Mora em Purcell, né? Mora em Purcell, ali no estado de Oklahoma. E esse cara era assim, magnífico, porque ele na época, ele vinha com um conceito diferenciado, porque ele foi buscar em outras modalidades um melhoramento da rédea, porque a rédea na época era um freio de ouro, vamos falar assim, era uma rédea mais sem a precisão do que nós temos hoje, sabe? E ele foi buscar isso daí no flexionamento, ele foi buscar no adestramento, de que forma poderia ser melhor. E ele foi mostrando algumas coisas, aprendendo e passando isso para as pessoas de uma forma diferente. Talvez a plasticidade que tem hoje. O refinamento das manobras, o treinamento. Ele aprimorou isso. Ele aprimorou isso daí. Ele trouxe isso daí entre ele. Na época era ele, o Bob Loomis e o Tim McQuay, e o Craig Johnson. Os caras que começaram a buscar um aprimoramento no adestramento para trazer isso para a modalidade. Porque a rédeas, o começo dela, era uma disputa dos cavaleiros nas fazendas. Isso é importante, né? Explicar para o pessoal o que é rédeas, né? O que é rédeas? Vai... Sabe, a rédeas reuniam as fazendas para tirar os melhores cavalos ali, os melhores vaqueiros, essas coisas. E depois surgiu a modalidade e aí começaram a fazer as provas e dali foram tirando os grandes cavalos, os grandes cavaleiros, e aonde dali iniciou a modalidade de uma forma diferente, junto com o percurso, marcando mais ou menos. No começo o juiz é engraçado, porque os juízes ficavam de pé na pista, e aí você ia lá e fazia uma apresentação, tinha um círculo para cada lado, essas coisas. E hoje é um negócio totalmente diferente, tudo com uma pista, a evolução... Da pista, inclusive, né? A evolução pista, de tudo. O piso. A pista hoje, o piso de rédeas, ele tem a umidade, sabe? É tudo feito... controlado. A areia, primeiro ela vai para um laboratório para depois ela ir para a pista. Então, assim, não é mais como antigamente, que a pessoa chegava lá e jogava qualquer areia. Não, hoje não. E aí ela tem um sensor de umidade também, para manter a mesma umidade do começo ao final da competição. É um ambiente controlado. É um ambiente controlado. E assim, até para eu que sou leigo no assunto de cavalo, estava até conversando com vocês antes aqui, a rédeas, na verdade, é uma modalidade que o cavalo executa algumas manobras, vamos dizer assim, seria isso? Exatamente. Seria uma precisão dessas manobras que pontua ou tira ponto, vai comparando com outros e você vai ganhando ponto ou tirando ponto da performance melhor de um ou outro, é isso? Não comparando, mas o juiz ele tem formado na cabeça dele, no um quadro de juiz, já. Ele já tem isso daí. O que é um spin, vamos começar de um spin, de 0, mais meio, ou mais 1, ou mais 1,5. Entendi. E do mesmo jeito, 0 menos meio, menos 1, menos 1,5. Então você pode ganhar num spin mais 1,5 e pode perder menos 1,5. Menos 1,5. E dentro de uma manobra, se você passa ou se você deixa de completar, você também pode ser desclassificado. Então tem mais essa ainda. E em todas as manobras, você pode ganhar mais 1,5 e pode perder 1,5. Só que aí, se o cavalo, o cavalo está fazendo uma prova, se ele trota, você perde 2 pontos. Tem as punições ainda. Tem as punições. Além da qualidade de manobra, ele pode ir de menos 1,5 para mais 1,5, ainda você pode ser punido se fizer alguma coisa errada. Você vai ganhar no máximo 1,5, mas você pode perder 5 pontos, que é um coice. O cavalo deu um coice. Se ele empinar no meio da prova, perdeu 5 pontos. Entendeu? Se você tocar no cavalo, você perde 5 pontos. Então,
Tem todas essas... E o cavalo também não é qualquer cavalo. É um cavalo que tenha esse preparo e que tenha essa índole, não é isso? Muito importante isso. Que cavalo que chega a fazer rédeas? Hoje já vem uma seleção muito grande dos aras formando as linhagens de rédeas. Então, já vem há muitos anos aí, e hoje nós já temos a genética que você vai colocá-la, dificilmente vai dar errado. Vai dar errado. Se você cruzar aquele cavalo com aquela égua, às vezes ele não é o melhor cavalo do mundo, mas ele vai fazer rédeas. Ele vai fazer. Difícil. Ele não vai ficar sem fazer a modalidade. Aí algum se destaca, né? Um vai ser o Neymar. Aí esse vai sobressair na frente de todo mundo, né? Tem animal melhor e tem animal um pouco mais simples. Até porque senão, mas todos vão fazer. Até porque o Neymar cai muito, né? O Neymar cai muito. Não vou falar essa, eu sou suspeito de falar alguma coisa. Tem o Mbappé. Tem isso aí tudo, velho. Tem o Neto. O Neymar é ótimo, pô. Esse Neymar Mas cai acho que poder colocar um vídeo da modalidade pro Vendrame explicar. A gente dá umas Pô, é legal ter um muito vídeo legal da isso. prova, né? Um vídeo de uma prova. Porque Legal. é um vídeo curto, o Vendrame podia explicar pra quem nunca teve contato com essa Pichochó acho que vai modalidade. soltar pra gente aí. Deixa eu né? só conseguir mostrar. Aí o Vendrame explica as Olha lá. manobras pra gente entender. Olha lá, ó. Que legal, que Vendrame, interessante. bola pra frente. Olha lá, ele tá entrando na pista, correndo, ele começa a aumentar a velocidade, esbarra. Opa. Pode Deu uma soltar, travadinha. Xuxó. Aí, tá Muito aí, ó. bem. E aí conta o seguinte. Dá uma pausa agora, Pichochó. Aí conta o seguinte, ele conta a corrida de esbarro, ele conta a parada, O esbarro é essa parada, né? Essa deslizada. que eu essa falo. deslizada que ele dá. Ele tem que bater os dois posterior, firmar os dois posterior no chão e caminhar com o anterior. Se puder voltar. Se puder voltar e passar de novo, aí nós vamos entender a primeira manobra. E caminhar com o anterior. Isso é muito importante. Olha Ó. lá, ó. Então a manobra tá contando nota desde agora já. Já tá Já entrou contando. contando. Já, Tá já valendo entrou nota contando. manobra. Exatamente. Correu forte, parou, parada. não puxou a rédea. Deixa correr, deixa passar. Aí, ele caminhou com o anterior, com as mãos. Deixa aí. E aí ele recua, tá recuando, Tá recuando. não tá puxando a rédea, tá vendo? Tá recuando sozinho. Pode parar, Pichochó. Aí ele parou. Então essa manobra, essa corrida, essa parada e esse recuo, ele marcou mais meio. Então de 0 a mais meio, mais um ou mais um e meio, essa foi uma parada de mais meio. Essa foi uma corrida, um esbarro e um recuo de mais meio. Tudo isso é uma manobra. E tudo isso é uma manobra. Tudo isso é uma manobra. Aí isso aí já computou a nota dos juízes. Exatamente. Vamos para a próxima manobra. Vamos para a próxima. A gente Próxima já manobra. pode soltar e vai explicar qual é a próxima. Preparando o cavalo, começa a preparar ele para que ele entre no spin. Pode parar, Pichochó. Ele fez um spin, na hora me deram mais meio no spin. Ele começou firme, ele pegou, alcançou bastante velocidade e parou. Hoje eu fico entre mais meio e mais um, mas ele ganhou mais um nesse dia. Esse Nesse cavalo. dia foi mais um. Foi mais então, um. esses spins são 4 voltas que você deu sobre o próprio eixo. 4 voltas sobre o próprio eixo, é isso aí. Agora vamos para. Então computou mais uma nota. Vamos para Mais um, ele marcou mais um ponto nessa Um manobra. ponto. Então ele tá com um ponto e meio. um ponto e meio na tua nota. Pode soltar, Pichochó. Vamos para a próxima manobra. E ó, o cavalo como é relaxado. Relaxado, Esse tranquilo. É o perfil da modalidade, né? Esse é um cavalo importado, um filho do Impeliro Steppe, que é um dos maiores raçadores do mundo aí. Aí ele vai pro segundo spin. 1, 2, 3, 4. 4 voltas e parou. Pode parar, Pichochó. Aí ele foi um espetáculo. Esse spin foi o que você pode imaginar de melhor aí no mundo. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. Ele marcou mais 1,5 nessa Que é a manobra. nota máxima que pode É a ter. nota máxima que Sem você pode punição. ter. Sem punição. Ele conseguiu... Se você puder voltar essa manobra, por favor. Ele conseguiu sair do 0 pro máximo e ele conseguiu cravar o spin. Então isso daí é o que tem de melhor. Essa foi a melhor manobra dele, indiscutivelmente, nessa prova. Aí ele ganhou o campeonato nacional. Nessa manobra ele ganhou o a campeonato pontuação nacional. que precisava. Exatamente, ó. 1, 2, 3 e crava a parada. Puf, crava. Se ele parasse torto, teria punição. Aí ele teria punição, mas ele cravou a parada, foi leve, foi bonita. Então, nesse momento, como a outra manobra, ele foi forte e tal, e eu tive que mexer muito a rédeas para ele parar na hora do spin.
Eu não sei se eu demorei a falar ou alguma coisa, mas eu vi que ele ia passar do outro lado. Então eu tive que usar muitas rédeas. E aí eu falei assim, eu vou ter que caprichar demais. Aí eu respirei e pedi esse spin para ele, mas falei assim, eu vou ter que ser preciso. E ele foi preciso junto comigo. Então aí que foi... Esse é o conjunto da prova Equestre, né? Esse é o conjunto, exatamente. E muitas vezes nós atrapalhamos mais que o cavalo. Muitas vezes, a maior parte das vezes a gente faz isso. Só que aí eu vou sair, eu vou fazer um círculo. Pode soltar agora. Vamos para a quarta manobra. A quarta manobra. Aí ele marcou 1,5 ponto nessa manobra. A juíza falou assim, se eu pudesse dar mais 2,5 eu teria dado para você nesse momento. Vamos para a próxima manobra. Muito legal, hein? Você vê, ó. E você vê a submissão do cavalo. É isso que eu faço. Quieto, É isso aí, Agora tá contando já a próxima manobra. A próxima manobra, ele tá indo pro círculo. Eu já percebi que eu não precisava mais apertar o cavalo. Então eu fui no círculo, fui tranquilo. A próxima manobra são 3 círculos, né, Vendrame? Isso, 3 círculos. 2 grandes. E um pequeno, né? Um pequeno. Aí eu só cumpri a prova. Eu falei, eu vou cumprir a prova agora, vou levar o cavalo numa boa. Já tem a consciência que tava com nota sobrando. Já tem a consciência que tava sobrando nota. Sobrando nota ali. Por conta daquele spin. Sim, você falou, então são 2 círculos grandes, agora vai para um pequeno. Agora eu vou pedir uma redução. Reduz a velocidade. Redução. Faz um círculo pequeno. E ali ele vai ter que trocar de mão. No centro da pista. Ele vai trocar. Ele vai estar na mão direita. E ele vai trocar. Fez a troca. Pode parar, Xixó. Então, isso tudo é uma manobra, né? Isso tudo é uma manobra. 2 círculos, a redução, o círculo pequeno e a troca. A troca dele foi perfeita também. A troca dele foi muito boa. Quando ele fez aquela troca, aí eu já falei, nacional. Então, tá na mão. 80%. 80% Pode soltar, Xixó. Vamos para a próxima manobra. Agora ele inverteu, ele começa pelo círculo pequeno, né? Começa pelo círculo pequeno. Já tá valendo a próxima manobra. Exatamente, já tá valendo, o cavalo estava tranquilo, eu já estava muito mais tranquilo nesse momento, mas não pode relaxar. Hora nenhuma você pode relaxar numa prova. E aí eu já aproveitei um pouco mais do círculo. Tá um pouco mais forte. Muito mais forte, já toquei um pouco mais, já experimentei. Chega num momento ali, ele vai firme, o cavalo tá muito firme, tá muito na minha mão. Sabe, tô empurrando ele mais. Ele tá pedindo mais, o cavalo tá pedindo. Foi uma outra manobra forte no círculo. Ali ele quase escorregou comigo, mas ele tava firme. Fez a outra troca. Pode parar, Xixó. Então foi mais uma manobra aí. Marcou mais um nessa manobra também. Esses conjuntos de círculo e troca mais um. Ele marcou mais meio do outro lado, pela troca dele, o que ele fez o conjunto, e marcou mais um desse lado. Agora vamos para as 3 últimas manobras. Pode soltar, Xixó. Aí eu já fui muito mais tranquilo para as paradas. Porque aí também o conjunto já fica mais calmo. Muito mais calmo, porque você já... Tá no domínio da prova. Exatamente. Então isso foi muito... Que campeonato foi esse, Vendrame? O Campeonato Nacional de 2014. Então tá contando nota. Contando nota. Aí tem o outro esbarro, né? Esbarrou, patinou e fez o rollback. Isso tudo foi mais uma manobra? Isso tudo foi mais uma manobra. Foi uma manobra, acredito, eles deram mais meio nessa manobra, porém na hora do rollback eu pedi um pouquinho forte. Poderia ter esperado, porque ele estava patinando ainda quando eu pedi o rollback. Rollback é se virar essa virada, 180. Exatamente, os 180 graus. Aqui é outra manobra, né? Outra manobra. Aí eu falei assim, eu já sabia o que eu precisava. Então, falei, o cavalo escorregou, já soltei ele, esperei e pedi um rollback. Foi um rollback mais tranquilo que o outro. Então eu já fiz um rollback mais tranquilo. Por quê? Porque no outro, ele ainda estava patinando. Você pediu um pouquinho antes. Eu pedi. Eu não, assim, a pista estava rápida e ele patinou embaixo dele. As pernas ficaram... E aqui vamos pro terceiro. E aí vamos pro terceiro. Aí eu já estava muito mais tranquilo. Fui esperando. Só aumentei e falei, bom... Show. Aí ali eu já sabia que tinha ganho. Soltei a rédea. E qual foi a nota aí, Vendrame? Você lembra a final? Eu não vou lembrar exatamente a nota, que deve ter marcado, eu acho que 220, 220,5, alguma coisa assim. Pode dar o break pro Xixó deixar. E como que é o treinamento de um cavalo Quanto desse? tempo pra você chegar a um cavalo? Da primeira vez que você sobe no cavalo até chegar num nível desse? Isso. Treinamento, né? Quanto tempo você leva? O treinamento. Para chegar nesse ponto aí, você vai levar pelo menos 2 anos. 2 anos, no mínimo, montando nesse cavalo aí 4 a 5 dias, 6 dias por semana. Você vai levar 2 anos para chegar num ponto desse daí.
Porém, esse cavalo já estava com 2 anos e meio de treinamento quando chegou nesse ponto aí. Essa prova ele tinha 2 anos e meio de treinamento. De treinamento. De idade, quantos anos ele estava nessa prova? Ele estava nessa prova de 4 para 5 anos. 4 para 5 anos. 4 para 5 anos. E o treinamento, como mais ou menos, assim, o que consiste o treinamento? Como você faz ele acostumar com a manobra? Todos os dias você tem que fazer, vamos falar, as coisas boas do cavalo. Você tem que repetir, fazer uma repetição de treinamento. Todos os dias eu faço uma repetição. O que seria uma repetição de treinamento? Você ter um programa e você ver aonde seu cavalo realmente ele precisa estar trabalhando. Então eu entro na pista, eu vou checar o meu cavalo. O que é checar o cavalo? Eu vou saber quais são as dores dele, o que ele está precisando para melhorar todos os dias. E eu levo ele para a pista, às vezes eu entro e falo, eu quero espinar o meu cavalo. E de repente eu entro no meu cavalo começa a me puxar para o lado da parede. Eu falo, hoje não é dia de espinar. Então eu vou ter que trazer meu cavalo para dentro da pista. Então eu vou ter que convencer meu cavalo a ficar aqui nesse ponto. E eu vou só fazer aquilo, trazer meu cavalo para dentro da pista, vou tentar guiar ele um pouquinho mais. O que é o guiar? É trazer ele nas rédeas e fazer ele ficar no meio das rédeas. Fazer ele ficar puxando nem para um lado e nem para o outro. Então ele tem que ficar ali no meio. Alinhamento. O alinhamento. Seria um alinhamento do cavalo, o alinhamento de um carro. Teria que, ele não pode estar puxando nem para a direita nem para a esquerda. É importante que ele esteja ali no meio das rédeas. Então aquele dia eu não vou treinar espinho, eu não vou treinar esbarro, eu não vou treinar troca. Você vai só alinhar. Vou só alinhar meu cavalo. Vou só fazer isso. E num dia que o cavalo acorda bem, você entra, ele tá alinhadinho, tá tranquilo. Aí é o sonho de qualquer treinador. Aí é o sonho de qualquer treinador. Aquele 1 em 100, né? Exatamente. Então, nesse dia, é o dia que eu posso treinar círculo, eu posso treinar um pouco de espinho, eu posso treinar troca de mão. Então, assim, o cavalo já tá mais andado, mas eu tiro normalmente um dia para treinar 2 ou 3 manobras. Eu treino sempre 1 ou 2 manobras. E às vezes um dia eu vou falar, não, eu vou treinar spin, círculo e vou treinar corrida de esbarro, digamos assim. Sabe? Tem dia que eu treino 2 ou 3 manobras. E quanto tempo em cima do cavalo cada dia? Boa pergunta. Os potros... pensando num cavalo, vai ser informação. Informação. Quando eu tô com os potros, assim, para eles, o aprendizado ali, você não pode passar de 20 minutos. Em 20 minutos tem que treinar. Você tem que dar a resposta para eles ali. Você fala assim, não, isso aqui é o seu antídoto. É ali, é em 20 minutos. 25, você já está com um problema. Então, assim, não é para chegar aos 25. 20 minutos você já tem que resolver ali todas as dores. A lição do dia. A lição do dia, exatamente. E aí você começa a colocar um pouco mais. Mas um cavalo adulto é de 30, 35, 40 minutos no máximo. Senão você vai ter alguns probleminhas de lesões. Lesão ortopédica. Exatamente. Que aí você entende bem, você sabe muito bem como funciona isso daí, doutor. Que bacana. E, por exemplo, você está preparando um cavalo. Esse potro amadureceu, chegou a hora, 4 anos e meio, de fazer uma prova. Quando você está ali 10, 15, 20 dias da prova, com qual antecedência você começa o preparo para uma prova, por exemplo, uma final dessa? Quando que você fala, não, agora não é mais aprender manobra nova, eu vou preparar o cavalo para uma prova? Então, quando eu vou preparar um cavalo para uma prova dessa, normalmente é 4 a 5 meses antes. 4 a 5 meses? Eu já começo a fazer um preparo. E aí eu começo a aumentar gradativamente o treino desses cavalos. Aí, às vezes, eu treino meia hora de manhã, meia hora à tarde, sabe? Eu começo a puxar 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde. Mas ele vai ter mais ou menos um treinamento de 50 minutos, 60 minutos. Por dia. Dividido em 2 treinos. Dividido em 2 treinos. Eu prefiro assim, que eu acho que eles assimilam mais, sabe? Porque a cabeça do animal, a partir dos 25, 30 minutos, eles começam a se limitar em um aprendizado maior. Como a gente. Sim. É como a gente. É uma repetição. Você começa ali com 15, 20 minutos, você já vai perdendo interesse em qualquer assunto, né? Qualquer assunto. Então é importante que você tenha um prazo determinado para que você consiga mostrar mais coisa para o seu cavalo. Nossa, olha a dificuldade que é chegar um cavalo para ter um cavalo bom num nível desse. Não, o negócio é absurdo, né? E na verdade, e hoje, não só hoje, há bastante tempo já, existem várias terapias
relacionadas à área de saúde, que é a nossa área, inclusive, Sim. que a gente usa, que as pessoas usam o cavalo, né, como uma terapia para recuperar de lesão, para às vezes tratar algum tipo de até alterações psiquiátricas, alterações Cavalo é saúde. emocionais, Medo. Medo. Insegurança. Medo, segurança. Isso Labirintite. Labirintite. E isso também são feitos com esses cavalos de rédeas ou são outros cavalos de um tipo diferente ou não? Esses cavalos que são os mais indicados, como que funciona isso? Então, esses cavalos são de alta performance. São cavalos que, assim, eles, lógico, eles podem melhorar o que vai melhorar o seu físico, eles conseguem melhorar o seu dia a dia, melhoram uma série de coisas. Tipo assim, vamos falar, o cavalo, um animal abençoado, o passo, a marcha do cavalo ali, o passo dele, é nada mais, nada menos como o passo humano. O passo humano. Então às vezes a pessoa, para reabilitar, ele precisa entrar no cavalo, só que o cavalo ele traz o sentimento, ele traz a emoção, ele melhora o ego da gente, né? O seu dia a dia, ele melhora. Então não é só o passo ali. Então o cavalo ele traz outras coisas também e ele melhora mentalmente todos os dias. Às vezes eu entro na pista com alguma coisa e saio da pista, sabe? Não lembro de mais nada. Novo. Você não tem problema, sabe? E assim, eu vejo várias pessoas. Eu já tive cliente que tinha labirintite. Às vezes a pessoa ia dar um espinho, o cara tinha comprado um cavalo, o cara não me falou isso. O cara vai dar um espinho e fala assim, viu, eu não consigo ficar aqui em cima. Eu falei, mas como assim? Não, eu tenho labirintite. Eu falei, então isso não é seu esporte. E aí começamos a fazer um trabalho gradativo, de uma passada, 2 passadas, no giros, né? Que é o giro, que é a pior coisa para a pessoa. Com labirintite. Com labirintite. E para quem não tem também. Sim. A pessoa até arrumar, exatamente, até arrumar é um problema. E aí começamos a fazer um trabalho, hoje o cara dá 20 espinhos. Então curou a labirintite da pessoa. O cara tinha um monte de dor nas costas, sarou. O cara não tem mais nada, o cara tá zerado. Sabe? E aí, o que você vai explicar? E o remédio dele é montar todos os dias. Todos os dias ele treina. Usa como terapia. Usa como terapia, para esfriar a cabeça. Exatamente. E tem a terapia indicada mesmo. Tem a ecoterapia. A ecoterapia. Aí é o tratamento em cima de cavalo. Tratamento, que é uma coisa abençoada, é lindo. É muito bonito tudo isso aí. No teu centro teve uma época grande. Nós tivemos durante 20 anos. Ecoterapia lá. Ecoterapia. E foi muito bom. Nós tínhamos era assim, depois de Brasília, a referência era lá em casa. Onde nós tínhamos uma equipe lá de fono, de físio, todas as meninas lá. Então, legal, era muito bacana, era a grande referência. O pessoal de Brasília, eles vinham para casa para dar curso, para trazer as outras pessoas e mostrar como funcionava a ecoterapia. Então, durante muito tempo foi legal. Aí, quando mudou a prefeitura de Jundiaí, eles conseguiram meio que diminuir até a gente parar com tudo isso daí, como acontece nas coisas, né? Então, assim, infelizmente, entra a política por meio. A coisa não acontece, né? A população perde. Exatamente. Então, isso deixasse que a iniciativa privada, a coisa ia. A coisa andava, com certeza. Foi uma judiação. É assim que funciona. Ô Vendrame, e na tua carreira você representou o Brasil já em jogos mundiais. E como é que é isso? Como é que chega a classificar para uns jogos mundiais, né? E rédeas ele faz parte, até pouco tempo, fazia parte das modalidades dos jogos equestres mundiais. Exatamente. Né? É muito bacana. Sabe, para mim foi assim um divisor de águas, porque primeiro quando eu fui morar fora, né, do Brasil, quando eu fui morar no Doug, eu levei um cavalo, eu era cliente dele, né, eu levei um cavalo para lá para disputar as provas nos Estados Unidos. Então assim, você acaba vendo muitas coisas. Então o que eu percebi naquele momento é que eu tinha passado uma vida com cavalo, mas não sabia nada de cavalo. Então você começa a ver coisas totalmente diferentes. Então você já foi, você sabe como é que funciona. Então a gente às vezes vive uma vida aqui e se você não for para os Estados Unidos, se você não ver como é que funciona a coisa, você vai achar que você conhece de cavalo. Você vai achar que você é bom em cavalo. Só que na hora que você vai na matriz, você vê que a coisa é diferente. Que o andar da carruagem é outra. Sim. Então assim, não é a grande massa ali, porque como cavaleiro, o Brasil está no topo
como treinador, o Brasil está no topo. Mas você tem uma série de coisas que a gente precisa para um atleta estar no pódio. Aí é que os Estados Unidos e os outros países entram, que é o que nós não temos aqui. Pessoas que levam você ao pódio, pessoas que te ajudam a chegar naquele ponto. São os treinadores, como tem no futebol, como tem no tênis, como tem em outros esportes. E às vezes, no cavalo, as pessoas não procuram isso. Elas não sabem disso, elas querem ir sozinhas, com peito e coragem, sem um treinador, sem uma pessoa, um orientador, digamos assim. E aí é onde elas se dão mal. E nos Estados Unidos, a maioria das pessoas se conversam, a maioria das pessoas se ajudam, elas buscam o conhecimento. Coisas que aqui não funciona, não acontece no Brasil. Entendi. E é isso que nós precisamos. Pensar como americano, pensar como um europeu, para ser o melhor, para subir de pódio. Foi aí que eu consegui olhar, enxergar aquilo lá e falar assim, não, eu tô numa outra via, eu tô num outro comando. Então eu preciso buscar isso daqui. E aonde eu comecei a procurar e eu passei 5 meses direto morando na casa do Doug. E depois eu fiquei 1 ano indo e voltando competindo nos Estados Unidos. Foi aonde eu consegui dar uma grande melhora e dar um salto no meu treinamento. Mas é como nós, vamos fazer estágio fora, tira um tempo da carreira, né? Deixa de ganhar dinheiro, às vezes gasta para ficar num hospital lá fora. Você não gasta, você investe. Investimento. Sabe, que é o legal da vida. coisa. Você investe para você. Então, assim, é o dinheiro mais bem gasto na sua vida, é o investimento Em e o conhecimento. retorno. Em conhecimento. Não tem preço fazer Não um tem estágio, preço. fazer um curso, aprender alguma coisa nova. Não tem preço. Não E hoje tem a estrutura no Brasil é boa. O Brasil é ótimo. O Brasil ele forma grandes cavaleiros, ele forma assim, em tudo os melhores. Por quê? Por conta da dificuldade que nós temos aqui, as pessoas elas procuram fazer bem. Porém, o que falta é o mental. O que falta é aquela coisa de você conseguir colocar cada manobra no lugar adequado, colocar cada coisa sabe, o que você precisa do quê? De um treinador, você precisa de um orientador. E nos Jogos Mundiais lá, como é que foi, Vendrame, tua participação? Como é que foi isso aí na tua vida? Foi muito legal, porque a primeira vez que eu saí do país foi em 2000, no Mundial que nós tivemos na Itália. Nós corremos por equipe. Fui eu, o Jango, o Gilson Diniz, o Banga, né, que hoje já não se encontra mais, que foi uma grande perda, foi uma judiação. E o Jango. E nós competimos por equipe na Itália, e nós ficamos em 6º lugar com cavalos emprestados, sabe? Foi um grande aprendizado, porém os cavalos nossos, para a gente chegar em 6º, foi como se a gente tivesse ganho o Mundial naquele ano, sabe? Nós ficamos, acho que, pouquíssimos pontos do 5º lugar, que foi a França que ficou. E naquele mesmo dia nós ganhamos vários amigos franceses que falaram assim, vocês são os monstros. Vocês são os monstros. Os cavalos que vocês montaram aí, vocês chegarem nessa posição, foi um negócio absurdo. Tanto é que os franceses vieram para casa fazer curso depois. Então foi muito legal. Depois, em 2006, eu fui para Denver, no Colorado, onde nós tivemos um Mundial. Eu fiquei em 4º lugar nesse Mundial. Foi muito bacana também pela FEI. E em 2007 eu fiquei em reservado, campeão mundial, perdendo lá pro Smart Spook, lá, que foi por 1 ponto. Um ponto por juiz. Poderia ter chego na primeira passada lá, mas eu fiquei muito feliz porque o meu cavalo tinha ganho na vida dele inteira, um cavalo de 12 anos, $10 mil, e o Smart Spook estava com 6 anos, tinha ganho $350 mil. Entendeu? E eu fiquei muito próximo dele, então naquilo foi como se eu tivesse ganho 10 mundiais. Que bacana. Foi muito legal também, sabe? Foi bacana, foi ótimo. Então, e representar o Brasil não tem preço, né? Não, chegar lá fora não tem o que falar. Representar o seu país, quando você chega lá, que você vê cantar o hino, que você... A emoção é outra. A emoção é outra, é tudo muito diferente. Eu acho que quem puder passar por essa emoção aí tem que tentar, mas só que tem que ter coração, viu, doutor? Sim, não é fácil chegar lá. Não chega não. E que raça que consegue fazer bem essa modalidade? Que raça é? Rédeas, é isso aí. Rédeas. Os cavalos testados nas rédeas aí são os quardimilhas, né, que dominam o mundo, e os crioulos que estão vindo aí, porém, através do Duque a gente está
tentando fazer uma genética aí, né? O Duque, entre outros cavalos que estão competindo aí. Fazer uma genética, criasse uma genética de rédeas, né? Então, assim, são as duas raças. É o Quarta-Milha e o Crioulo. Isso aí que é o carro-chefe para competição. Qualquer cavalo pode ser domado em rédeas. Qualquer cavalo pode ser domado, pode ser treinado. Óbvio. De rédeas. Quando a gente fala em rédeas, é um treinamento, né? Sim, mas na competição, os que têm mais competitividade são o Quarta-Milha e o Crioulo. O Quarta-Milha e o Crioulo. O Quarta-Milha e o Crioulo são as duas raças que elas hoje, dentro das pistas, elas estão muito próximas ali. Tá sempre uma incomodando a outra. Sabe? Depende mais do indivíduo, realmente, de cada um. Você tem cada indivíduo. A diferença é que o Crioulo não tem uma seleção ainda, né? Tá se fazendo uma seleção. E o Quarta-Milha... Vem há muito tempo. Vem há muito tempo. Uma seleção aí de 30 e poucos anos, né? E mais uma pergunta de leigo aqui. E essas raças são raças não só brasileiras, são raças internacionais. Ou nos Estados Unidos existe uma outra raça que é melhor para fazer... Ou não? Então, o Quarta-Milha, os que nós montamos aqui é o que tem de melhor nos Estados Unidos. Tá. Hoje nós já importamos para cá não só os cavalos, mas também a gente importa o sêmen daqueles cavalos garanhões, daqueles cavalos bons. E aí nós estamos importando também as filhas daquelas grandes éguas. Então o que é uma grande égua? Uma grande égua é uma égua que produziu mais de $1 milhão. Uma égua que produziu mais de $500 mil. Essa já passa a ser uma égua, ela é produtora. E às vezes ela é ganhadora e produtora. Como a Wimp Lirotic, que é uma égua que ganhou mais de $400 mil e já produziu mais de $1 milhão e tantos de dólares absurdo. Em pouquíssimo tempo, sabe? Então essa é a égua mais famosa do mundo hoje. Ela chama Wimp Lirotic, que é uma filha do Wimp Liristep, irmã desse cavalo que vocês apresentaram aqui agora no vídeo, que é o filho do a Little Spring Step. Então assim, é muito bom essa coisa de você estudar a genética, de você conhecer. Tá todo mundo, quando acontece o Potro Futuro, que normalmente é a última semana de novembro, a 1ª de dezembro nos Estados Unidos, que seria um congresso, né, a grande apresentação ali do Quarta-Milha, da raça, né, da raça de rédeas ali, da genética ali, né. Quando acontece, fica todo mundo, o mundo inteiro vai para esse evento, o mundo inteiro. Para quê? Conhecer as melhores genéticas, quem vai ganhar aquele ano, quais são os garanhões que mais vai colocar filho numa final, sabe? Então tudo isso é o... Putz, é um negócio monstruoso, né? O mercado absurdo. O Michael Schumacher, sim, sabe? Ele era um criador. Hoje tem o Aras dele lá, a filha dele compete, sabe? Esse ano ela ganhou o Potro Futuro, sabe? Então, assim, a filha do Michael Schumacher, que é essa prova, essa grande prova. Acho que é Gina, né? Gina Schumacher. Gina Schumacher. E tem um Aras... E ela ganha? Ela ganha. Ela é super, vai estar indo super bem, né? A filha dele. Incrível, né? Por falar em genética, é incrível, né? Porque o filho corre Fórmula 1, o outro... O filho corre Fórmula 1, o pai 8 vezes exatamente campeão, sei lá. O que os caras entram é pra ganhar, bicho. Família de atleta. Os caras entram pra ganhar. A filha é apaixonada por cavalo. Apaixonada. Ela vive cavalo o dia inteiro. Apaixonada. Ô, Vendrame, você sabe que quando eu fiz o Potro do Futuro lá nos Estados Unidos, eu entrei um cavalo... depois da esposa do Schumacher, né? Depois da esposa, que legal. Cara. No paddock ali, nós ficaram aquecendo. Ficaram junto com o Schumacher. Uma semana antes do acidente. Uma semana. Isso foi acho que no sábado, na sexta, né? Que foi o amador. Sim. Uma semana depois ele teve o acidente. Puta, que pena. Foi uma coisa fatídica aí. Não tenha dúvida. Ô, Vendrame, quando você pega um cavalo, pega um potro, isso é uma dúvida minha, pessoal. Perfeito. Pegou um potro lá novo, não importa lá, mas de linhagem de rédeas. Em quanto tempo montando lá, com 2 anos, você domou o cavalo, fez teu trabalho e começou a montar. Em quanto tempo você consegue falar assim, esse cavalo tem futuro na rédeas? Não tem. E em quanto tempo você fala assim, esse cavalo vai marcar 7,3, 7,4, 7,5? Às vezes eu olho um cavalo na cocheira, eu começo a olhar, às vezes eu vou lá, eu busco um potro, coloco um potro na cocheira e todos os dias, não é porque eu não estou montando, eu passo na cocheira desse potro, desse cavalo. Eu quero ver a atitude dele. Todos os dias. Mesmo às vezes ele quer brincar, ele quer pegar com a boca, eu não estou preocupado com isso. Mas às vezes quando eu falo, vai para lá, eu quero ver a atitude dele. E eu passo, eu vou olhando o olho dele, eu vou vendo, e depois eu quero ver a movimentação desse cavalo e tal. Mas assim, já aconteceu várias coisas, como esse cavalo que apresentou, nós fomos nos Estados Unidos, no meio de 50 potros. Nós escolhemos ele, trouxe para cá e o cavalo foi bicampeão nacional, campeão do congresso e ganhou uma série de coisas. É você olhar vários cavalos. E eu olhei os irmãos deles depois,
nos Estados Unidos, poucos ganharam. Daquele ano, poucos foram para a final. Sabe, assim, se você for olhar de todos aqueles 50 que tinha ali, o que teve o maior desempenho foi esse cavalo. Daquele ano, daquela geração. E era assim, se olhava, era a coisa mais linda. Vários. Então, assim, tem que ter um olho clínico ali. O cavalo, às vezes, ele te avisa. Pô, eu sou legal, eu sou bacana, eu quero ser treinado. E tem outros cavalos que falam, viu, não vem em mim, não. Você tem que ter ajuda de profissional. Não vem de qualquer maneira, não. Que isso é conhecimento, né? Sabe? Bagagem, né? Então isso tem isso. Agora, já teve cavalos, por parte biomecânica, assim, que desceu no rancho. Cavalo que já era trotado, que já era montado. Eu mandar galopar na pista, eu falar assim, ó, me desculpa, ligar pro cara e falar assim, ó, você vai perder dinheiro. Mas por quê? Porque seu cavalo não funciona. Seu cavalo não tem uma mecânica legal. O cavalo é lindo, é maravilhoso, mas você pode mudar ele para outra modalidade. Rédeas não vai. Rédeas não vai, não funciona. O cara muito obrigado, colocou no caminhão, levou para um cara de laço e o cavalo ganhou no laço. Entendi. Não dava para essa modalidade, mas serve absolutamente para outra. Tem movimentação, o cavalo tem que ser bonito, o cavalo tem que... ele tem que movimentar as pernas bem, ele tem que ter um lance bom de mão, sabe? Senão não funciona, não é o que a gente busca. E o cavalo era lindo, um cavalo negro, preto, um cavalo muito bonito, sabe? E com a linhagem boa, com a genética maravilhosa. Só que eu olhei o cavalo, na hora que eu vi o cavalo movimentar, eu falei, esquece. Não vai. Não adianta. Não adianta, a gente vai ficar tentando. Então o cavalo chegou no rancho, eu pedi pra montar, eu não montei no cavalo. Na hora que eu vi galopando, eu liguei pro cara na hora. Falei, viu, leva pra uma outra modalidade. Você vai perder dinheiro se você deixar ele aqui. E aí o cara levou, o cavalo foi campeão. O cara vendeu ele por uma puta nota depois. Entendeu? Tem um cavalo maravilhoso pra uma modalidade, mas não pra ganhou no laço, mas não era na rede. E hoje você tem alunos ali, Gilson, também? Você tem alunos? Como é que tá o teu centro aí? Jundiaí, então, né? Eu tenho alunos. Mas... Você também trabalha com o cavalo. Você vende cavalo, essas coisas? Eu tenho várias frentes. O que é? Eu vivo do cavalo hoje. De que forma? Hoje, eu comecei um projeto há uns 2 anos atrás de trazer sêmen, pegar as melhores éguas que nós temos no Brasil, fazer um processo aí de inseminação e esses potros estão nascendo. Então, hoje eu já faço... Assim, eu tenho essa frente aí, que um potro desse, o semi-importado, com éguas boas no Brasil, tem que ser égua selecionada, que é muito importante. Não vá colocando um semi num grande cavalo ou numa égua normal. Você não vai ganhar dinheiro. Não adianta. Então, você tem que fazer a coisa para que a coisa aconteça. E aí eu trouxe alguns clientes comigo, o cara que tem égua de 1 milhão, o cara que tem égua de 2 milhões. Eu falo, viu, vamos fazer uma parceria. Vamos trazer, nós vamos ganhar dinheiro junto. E aí eu fiz essa parceria. E esses produtos já estão nascendo. Então um potro desse, ele nasce, ali ele já passa, nasceu uma fêmea linda, ela vai valer 150, 200 pau. Ali, no dia que nasce. No nascimento. No nascimento. Sem provar ser atleta, sem nada. Sem provar, sem nada. Sabe? Porque a expectativa é grande de um cruzamento desse. Exatamente. Não é legal, não é bom. Tudo bem, você não vai perder, vai valer 60, 70 mil. Entendeu? Não é o que você procura, mas bateu no que você procura, fala assim, ó, eu te dou 200, fala, eu não quero. Isso aqui eu quero montar, isso aqui eu quero treinar, porque aí você vai vender por muito mais depois. Então, tudo isso é olho, é você ter o tempo, você ter o time, você esperar, sabe? Então, isso é conhecimento, é uma vida que te leva a isso. Essa é uma parte que você faz já que é legal. Exatamente, isso é uma parte que eu faço e eu dou assessoria para as pessoas. Hoje eu dou assessoria em leilão, sabe? Então a gente tem um trabalho que a gente vem levantando no Mato Grosso. O Mato Grosso era um estado há 6 anos atrás aí que eles não pagavam muito aí. A grana que eles pagavam no cavalo era uma grana limitada. Sabe? Fala, não, o cavalo tem um valor aí de 50 pau, 60 no máximo. Hoje os caras pagam 1 milhão, 2 milhões lá no animal. Você entendeu por quê? Porque nós fizemos um trabalho. Nós fizemos um trabalho em cima e conseguimos agregar, sabe, valor em cima daí. Mas é o trabalho que a gente vem fazendo. Então isso é bacana, sabe? Você mostrar que aquilo pode te trazer um retorno. Não é você vender, mas é você vender e trazer um retorno para quem está investindo, para quem está comprando. Porque a maioria é investidor. É investidor, não é um cara que fala assim, não, eu quero chegar lá, eu quero comprar para beleza. Não.
Eu quero um retorno. E aí você tem que mostrar o retorno desse investimento para a pessoa. E isso ela quer. E hoje você tem quantos cavalos lá? Hoje no Espaço que rancho, você tem? no rancho eu tenho ali treinando ali na faixa de 35 cavalos. Normalmente eu sempre tenho 20 cavalos de cliente e tenho 10, 15 cavalos meus. Sabe, É treinando. o que você mantém de média. E aí eu tenho as matrizes, que são essas super matrizes. Sim. Aí eu tenho outros animais que às vezes a pessoa deixa lá porque ela quer andar e tal. Mas esse é o Em trabalho que eu- treinamento, uns 35. É em treinamento 35. Em treinamento. Que aí são alunos que vão lá treinar com você. São pessoas que querem competir. Hoje eu não. Você falar assim, eu quero só Passear. com cavalo. Não. Não tenho. É só, Não é tem só nem treino espaço mais. mesmo. Não tenho espaço para isso. A gente. É um treinamento para quem quer competir. Exatamente. É um treinamento para quem quer competir. Hoje a gente tem que otimizar o tempo e você tem que direcionar. E você tem que canalizar ele, né? Não dá para você pegar e falar assim, não, eu tô aqui, eu quero fazer um passeio, eu quero ver São Paulo. Não é aqui, eu te dou um telefone, você vai nesse lugar, você vai dar um passeio com um cavalo. Mas não, eu quero conhecer, eu quero investir, eu quero fazer, eu quero experimentar isso aqui. Não, então você vem comigo e não, eu vou te mostrar como funciona. Sabe, você pode ganhar, você sabe de todas as maneiras. Pode ser para cabeça, pode ser para saúde, pode ser financeiro. Então aí você escolhe a maneira como você quer entrar nessa área. E é uma área que ela ainda está escondida aí. O pessoal ainda não conhece essa área. Imagina, não conhece essa área, porque os maiores, você pega o Archess, é um dos maiores investidores que nós temos no mundo. Esse cara é visionário. Sabe, em 2002, 2003, ele comprava égua de $400 mil. Quando a égua valia 50, 60 mil dólares, ele pagava $400 mil nas maiores éguas. Sabe, hoje ele vende embriões dessas éguas, que é o Empirotica, as grandes éguas, tá tudo na mão dele, por $250 mil. E ele escolhe... O embrião. E ele escolhe o sêmen do cavalo. Fala, se não for esse, não coloca. Se não for esse sêmen ou aquele que eu quero, não aceito. Não aceito. Então ele não faz questão de vender. Então virou um grande negócio. 250 mil. Assim, à vista. Não é uma... nos Estados Unidos não parcela, não, né? Não tem parcela. O Brasil parcela as coisas. Lá nos Estados Unidos é assim, é cash. E às vezes você tem a grana... Olha que loucura. Você tem a grana, você tem a vontade e seu dinheiro não consegue comprar aquilo lá. Tem mais essa, porque o cara fala, eu não vou vender para você. Eu não quero esse cavalo cruzando a minha égua. Eu não quero isso. E seu dinheiro não paga. É tipo Porsche, cara. É mais ou menos isso. Vou lá, você vai na Porsche e fala, deixa eu ver se você pode comprar. Não. Obrigado. Você não pode, seu dinheiro não compra. Eu tenho a grana, não, mas você não dá. Não adianta. Não adianta. Exatamente isso. Caramba, então é muito bacana. Que mercado louco. A maioria das pessoas não conhece e não sabe o que é esse mercado ainda, da maneira como funciona. Eu acho que nós estamos passando por várias transições. E o Brasil ainda é muito novo em tudo isso. O Brasil ainda tem muito que crescer. Tem muito que as pessoas saberem para subir no nível, para saber exatamente aonde nós podemos chegar. Não tem limite. Não tem limite. Que bom. Ô Vendrame, quem está ouvindo nós hoje que não tem contato e fala assim, olha, eu quero começar a montar um cavalo. Né? Porque nós falamos aqui valor de $300 mil, $1 milhão, é coisa que passa um pouco do limite. Sim. Né? O cara quer ir lá no teu centro, ou de tantos outros aqui. Quanto ele gastaria num cavalo para começar a vida dele e em quanto tempo ele consegue montar de uma maneira razoável? Ele pode... Para ninguém tomar um susto, achar que vai gastar $1 milhão para montar rédeas. Não, exatamente. Não precisa achar exato. Isso é para os grandes investidores. Isso é para os grandes investidores. Isso é uma maneira de você investir e ter um retorno. Quanto mais você investe, maior é o seu retorno. E se você quiser falar assim, não, eu quero montar um cavalo. Você com 10, 15, 20 mil reais, você vai lá e se diverte também. Você vai montar um cavalo, um 15 conto. Lógico, você vai pegar um cavalo básico do básico. Você vai pegar ali um... Sei, direçãozinha dura, sem ser hidráulica. Exatamente. Mecânico, sem ar-condicionado. Mas que vai te levar para você quer. Você vai abrir ali. Só que vai te levar. Você vai chegar no mesmo lugar. Gasosa, não sabe? tem híbrido. Não tão rápido. Não tão rápido. Você vai nem ter que ter uma tanto paciência. Você vai num Etios ali ou você pode ir numa BM. Você faz a sua escolha. Tem várias opções. Mas e em quanto tempo? Uma pessoa que está ouvindo a gente hoje, o cara fala, eu vou começar a montar redes. Em quanto tempo eu consigo fazer uma provinha aí para brincar? Não num nível de competição, mas que ele consiga se divertir numa prova. Se o cara for dedicado, ele tiver tempo para fazer isso daí, vai depender do grau de equitação. Não, eu já passei por uma escola quando eu era pequeno.
Ó, eu tô numa escola há tanto. Então, ele curta o tempo dele, ele vai conseguir encurtar. Mas assim, ele vai levar aí uns 5 ou 6 meses para poder se divertir. Meio ano já se diverte. Meio ano já se diverte para saber. Porque a grande diferença hoje é que os cavalos, eles têm os botões. E você tem que saber aonde aperta, aonde você alivia. Se você leva as pernas para frente, o cavalo anda para trás. Se você levar a perna para trás, o cavalo anda para frente. Então, o que é? Você está tocando o cavalo, é o lógico, né? É a gravidade ali, como funciona. E isso você tem que passar por esse aprendizado. Só que aí você tem que não só passar por esse aprendizado, como demora para você memorizar. E fazer instintivo. Sim. E fazer isso instintivo. Demora por quê? Porque para você mandar esse comando, você vai ter que passar muito tempo ali, sabe? Às vezes não é montando, mas mandando esse comando. E nem todo mundo tem essa consciência que manda tá aqui, né? Sim. E aí você vai ter que fazer essa dedicação, esse esforço aí de tentar mandar esse comando. Bom, já tenho planos para minha Mega Sena. Já tenho planos para Mega Sena. Muito bom. E agora, como sempre, aqui no nosso podcast, a gente vai apresentar um prato. Aqui nós estamos lembrando sempre que nós estamos aqui na Mozafiato Osteria, na rua Diogo Jacome 361, na Vila Nova Conceição, em São Paulo. E aí espero que vocês estejam curtindo. Hoje um programa super tranquilo, super gostoso, papo legal pra caramba. Eu que, tô aprendendo pra variar, mas hoje mais do que nunca, porque hoje eu não sabia absolutamente nada, agora sei quase nada. Que legal. Mas tô aprendendo bastante, obrigado. Mas já sabe o que é rédeas. Já sabe o que é rédeas. Aprendi um monte de coisa, meu, pô. E aí, pô, vocês que estão gostando, aproveitem pra seguir o canal, ajuda a gente aí, ativa o sininho pra quando tiverem os vídeos novos, nossos lançamentos semanais, vocês conseguirem acompanhar a gente aí, tá bom? E agora nós vamos apresentar o prato que a nossa querida Amandinha vai trazer pra gente aqui. Um pratinho do Mozafiato. Não sei se o Pichoxó vai fazer alguma coisa aqui. O que teremos para hoje aqui, Amandinha? Eu trouxe o espaguete alla vongole, que é um prato sazonal da região sul da Itália. É muito consumido na primavera e no verão. Nada mais é do que vongole salteado no vinho com um leve toque de alho. É espetacular. Ele é super leve. Olha que bonito, ó. E além de tudo é bonito. Bonito e uma delícia. Deu água na boca, hein? Putz, esse é top, cara. É muito gostoso. Mandinha, obrigado, viu? E aí, pra gente harmonizar com esse prato espetacular aqui que a Amanda apresentou pra gente, nosso mestre Mário vai trazer um vinho top pra gente só ver, infelizmente. Boa noite. É tipo aquele pavê, o doce, só pavê esse aí. Não pode beber. Onde traz muita mineralidade, ele tá ali à margem do vulcão. E tá um vinho na bagatela de 399, um excelente vinho, branco, mineral, gostoso, excelente harmonização. Pô, esse eu não tomei ainda, hein, cara? Esse aí. Vale a pena. Caro? 399. Ah, por isso que eu não tomei. Caro pra caramba. Pô, tá tipo os cavalos de Não, tá tipo, tem uns pangarezinhos, tem uns... Esse daí já seria um... Esse já é uma Com licença. Obrigado, viu, cara? Obrigado, valeu. Obrigado, Valeu. Ah, bom, aí, legal a gente falar disso, né? Porque agora o Gilson tá inventando uma nova modalidade, né? O Gilson agora tá saindo da casinha. Saindo da casinha, diferente. Fazendo aula de cavalo em EAD. Exato, é um curso isso aí. misto. Conta pra desse curso pra nós, Vendrame. Então, muito bom, porque na pandemia nós ficamos muito tempo parado, né? Muito tempo parado, sem saber o que fazer, de que maneira, como que nós vamos voltar ativa aí. Aí começamos a pensar de que maneira a gente poderia chegar até as pessoas. Aí começamos a fazer alguns vídeos, algumas coisas pequenas ali, alguns teasers, e começamos a postar. Começamos a postar e aquilo, cara, começou a dar um grande retorno. Foi muito bacana, as pessoas ligando, as pessoas mandando mensagem, agradecendo que estava melhorando a vida deles, agradecendo que aonde eles estavam, a família deles estava melhorando, porque o que eles estavam aprendendo ali estava melhorando dentro da casa deles. Falamos, cara, nós precisamos fazer algo a mais. Aí é que partiu a ideia de fazer um curso do começo ao fim sobre treinamento de cavalo, que vai levar ao treinamento de pessoas também. Então, tudo isso foi muito bacana. Nós pegamos vários cavalos, várias formas, vários jeitos
de montar, e nós comprimimos isso e levamos uma vida para 13 horas de treinamento. Uma vida inteira que nós tivemos aí, viagem, trabalho, aprendizado, para 13 horas de treinamento para levar isso para casa das pessoas, e a pessoa consegue assistir na palma da mão hoje. Legal. E Pichochó, você tem aí a imagem do curso para colocar? Essa daqui é a imagem do curso. Ah, essa é a imagem do... Não, do... Essa aqui é uma gravação. Essa é Isso, o isso. flyer. Boa. O flyerzinho do O curso. flyer do curso. E flyer isso do curso. já existe, Já Gilson? tá pronto já pra tá venda? funcionando? Pronto. Já Vendrame. está na prateleira. Você vai entrar lá na minha bio, do Gilson Vendrame, pelo Instagram. Você vai clicar lá, já vai direto na plataforma e você vai ter todas as informações lá sobre o curso. E o curso EAD é bom que a gente pode fazer em casa, à distância, mas assim, quem faz o curso pode depois ir lá ficar com você um tempo? Como é que funciona isso? Muito legal. Para quem entrar no curso, nós estamos disponibilizando um dia junto comigo, no meu rancho. Olha isso. E esse dia nós vamos gravar, às vezes a pessoa, não quero ir, tudo bem, não tem problema nenhum. Ele vai ser gravado também, ele vai poder falar com a gente, vai poder assistir. Então vai ser muito legal. Essa é a intenção, é que outras pessoas aprendam. O que nós queremos é melhorar a vida das pessoas, levar o aprendizado na sua casa. E essa foi a melhor forma que nós encontramos. Sensacional. Puxa, muito legal, meu. Sensacional. Parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns, muito cara. obrigado. Muito legal mesmo. Aí. Agora, a pessoa que faz um curso desse não querer ir até lá no dia... Aí, é maluco, absurdo, é né? maluco. Pô, Às vezes a pessoa não pode por algum problema, Tá alguma longe. coisa, O mais tá legal- longe pelo trabalho, né? Por Sim. alguma coisa. Mas o mais legal é essa ansiedade de ser... Pô, que dia que eu vou Vai lá? Né? encontrar, né? Só que o legal da pessoa ir lá, vamos pegar um dia, a pessoa ir no rancho, é ele poder montar um cavalo meu, é poder saber como é que funciona, poder saber como é que funciona a modalidade, saber como é que funciona o treinamento, Montar um cavalo treinado. montar um cavalo treinado, ver um cavalo chucro. Sabe, ele vai ver tudo lá nesse Todas as dia. fases. Todas as fases. E a outra coisa boa é que nós vamos montar um grupo dessas pessoas, um grupo VIP, das pessoas que adquirirem o curso. Óbvio. E uma vez por semana, durante 6 meses, Olha isso. eu vou dar assistência para essas pessoas. Vou dar uma mentoria pro Eu vou cara, dar uma assim. mentoria, eu vou estar junto com elas, entendeu? Muito legal. O doutor, ele acabou de Ó, adquirir aqui, esse olha uma cavalo, foto o doutor aí, ó. Teoc, Olha lá, acabou de Doutor adquirir Teoc e já aí, ganhou a prova. Meu amigo, já foi e já ganhou. Já foi, já ganhou. Cavalo lindo. Tem... É do Cândido? É Cândido Ranch, é um filho do Sonafa Gunner, numa mãe a Beautiful Imp, que é o Imp Little Step. Tá todo Máquina. style já, né, meu? Tá. Tá As show. calças de frufru ali. Todo style, Teocão, né? Teocão, É muito bacana, cara, muito bacana. Que top. Show. Muito obrigado. Vendrame, obrigado por já ter vindo aqui. Um prazer ter você aqui, um bate-papo gostoso. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui, muito feliz desse bate-papo, acho que foi muito legal a gente conseguir levar, sabe, o conhecimento, a palavra, não, assim, de todo mundo aqui, as perguntas de vocês foi maravilhoso, foi ótimo tudo isso daí, muito obrigado por tudo. Isso, Obrigado, obrigado. cara, Eu obrigado. agradeço, peço desculpas pela minha ignorância equestre. Não, aqui agora não é mais, que agora já Agora já tá- não é tanto, né? Agora eu aprendi não, um não, pouquinho, o homem mas. já passou a... Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Pô, você é uma simpatia, você. Nota 10. Eu Obrigado que- por você Eu que ter agradeço. compartilhado com a gente essa tarde aqui gostosa aqui. Eu que Obrigado, agradeço. viu? Obrigado Zé, mesmo. mais uma Mas aí, vez. Lucão, obrigado, Obrigado. velho. Obrigadão, viu? Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Pessoal, curte lá, hein? Gilson Vendrame. Canalzinho Tamo lá, junto. clica Gilson lá na Vendrame. sinetinha lá, Ortowine. Tamo junto, YouTube, gente. YouTube. É isso aí. Um abraço. Valeu, Xoxó. pessoal. Xoxó, obrigado, hein, Show. cara.